que nós devemos fazer quando nossos filhos pecam? Os nossos filhos vão pecar porque eles são pecadores. Eles nasceram caídos, em pecado, corrompidos desde o seu interior. Eles precisam de um novo coração, de um novo nascimento, regeneração. Eles precisam se arrepender dos seus pecados, crer em Cristo. Nós cremos que só existem dois tipos de pessoas no mundo: os que estão em Adão e os que estão em Cristo. Os nossos filhos nascem como filhos de Adão. Eles precisam se arrepender dos seus pecados, crer no Senhor Jesus Cristo, para que então, inseridos na videira verdadeira, de uma vez e por todas, eles possam sim ter a vida eterna e dar frutos nesta terra. Mas nós, como pais, temos como um dos deveres diante de nossos filhos, corrigi-los quando eles pecam. John Bunyan, no livro Piedade Cristã, capítulo 3, vai nos dar 11 diretrizes ou princípios de como os pais devem agir diante dos seus filhos quando eles pecarem. John Bunyan vai falar, em primeiro lugar, que nós devemos buscar nos comunicar com nossos filhos com palavras de justiça, ou seja, palavras que reflitam aquele coração de Deus para que os filhos se convertam dos seus maus caminhos e se voltem para Deus. É interessante que ele cita uma passagem do profeta Jeremias, em que o próprio Deus ensina como o profeta deve estar com o povo para que eles se convertam e se voltem ao Senhor. Nós devemos sempre usar a palavra de Deus e falar para os nossos filhos o que é pecado, as consequências do pecado, como isso afronta e desonra ao Criador deles e que eles precisam se converter dos seus maus caminhos e voltar ao Senhor. A segunda diretriz é que nós devemos usar palavras adequadas para lidar com pecados específicos. Nós não devemos, por exemplo, quando nosso filho mentir, falar somente de um modo geral, que a mentira é errado, que o pecado é uma ofensa contra Deus, mas nós podemos ir na Escritura para mostrar que Deus é um Deus da verdade, que a palavra dele é a palavra da verdade, que o pai da mentira é o diabo. Aqui ele cita, por exemplo, Apocalipse 21:8, que vai falar que dentre aqueles que vão, infelizmente, ser condenados e lançados no inferno estão os mentirosos. Então nós devemos usar palavras bíblicas adequadas para tratar de pecados específicos. Em terceiro lugar, nós devemos evitar que nossos filhos tenham mais companhias. E nos dias de hoje, essas companhias não são somente presenciais, tá? Nós devemos ter cuidado com que os nossos filhos assistem. Que tipo de vídeo, que tipo de desenho, que tipo de conteúdo pode vir a ser uma companhia que venha corromper aquilo que nós temos ensinado para eles. Em quarto lugar, nós devemos misturar toda nosso cuidado, instrução e correção de nossos filhos com amor, piedade e mansidão, de tal maneira que eles compreendam que nós fazemos tudo aquilo em amor e não de alguma forma irada. O meu esposo, pedindo uma licença para o John Bunyan, me deu um conselho uma vez que me ajudou muito, tem me ajudado muito, que nós devemos ser para os nossos filhos como Cristo e não como Moisés. Nós devemos apresentar a lei para que a lei conduza a Cristo e não ser um Senhor severo sobre os nossos filhos. Eles devem entender que nós os amamos e nós os repreendemos muitas vezes severamente, duramente, por amor. Em quinto lugar, nós devemos nos esforçar para fixar na mente de nossos filhos realidades eternas, como do dia do juízo vindouro, que existe uma morte, que depois da morte há de haver o juízo, todos comparecerão diante de Deus. Nós não devemos negar o fato de que o pecado busca ofuscar na mentezinha das nossas crianças que essas coisas são reais. Então, eles tendem a ser pessoas muito sensoriais, do aqui e do agora, e nós devemos nos esforçar para que eles possam compreender que existe um reino espiritual, que existem realidades muito além daquilo que os nossos olhos veem. Em sexto lugar, John Bunyan vai falar que se nós precisarmos usar a vara com os nossos filhos, que é um recurso bíblico, não se trata de nós fazermos algo que vai prejudicar fisicamente nossos filhos, mas é um recurso, sim, bíblico de correção física para que pais possam agir diante do pecado de seus filhos. E nós devemos usar a correção física com toda a mansidão, sem ira, sem querer castigar ou punir nossos filhos de modo pessoal, mas usando como instrumento de Deus, com toda a solenidade. E John Bunyan vai falar que nós devemos mostrar para eles que estamos fazendo aquilo, corrigindo-os com a vara, como um zelo e um amor por suas almas eternas. Mostrar a eles a sua culpa, sim, mas que há perdão, a redenção em Cristo Jesus.
nós devemos também falar para eles que não é com algum prazer que nós os corrigimos fisicamente. E também que nós devemos usar esse tempo para falar do Evangelho para eles, não somente para corrigi-los, mas tendo havido a instrução antes, a transgressão, né, a punição, que é a correção física, nós devemos usar esse momento como meio de orar com os nossos filhos, de falar do Evangelho para eles, de falar ao coração deles também. Então não é um momento de simplesmente punir, mas é um momento de corrigir com toda a mansidão e brandura, e também dizer para eles que se os meios mais suaves tivessem sido suficientes, aquele meio mais duro e severo não teria sido necessário. John Bunyan, em 7º lugar, vai falar também que nós devemos misturar toda a nossa correção com oração. Somente Deus pode realmente transformar o coraçãozinho dos nossos filhos, pode dar o verdadeiro arrependimento. Então, nossos esforços, eles serão vãos se nós não contarmos com o milagre que só pode vir das mãos do nosso Deus em relação aos nossos filhos. Ele também fala, em 8º lugar, que nós devemos tomar cuidado para não corrigir nossos filhos por aqueles males, aquela má conduta que nós mesmos ensinamos a eles. É muito interessante, lá em Deuteronômio 6, fala que nós devemos ensinar nossos filhos constantemente. Quando acordarmos, pelos caminhos, quando comermos, ao deitarmos, ou seja, toda a sua vida como pai está ensinando algo a seu filho. E, infelizmente, muitas vezes nós ensinamos os nossos filhos a praticarem o mal que depois, hipocritamente, nós vamos lá corrigir. Porque há uma tendência em nós, por causa do nosso pecado também, de que o pecado do outro sempre é pior do que o nosso. E muitas vezes nós não percebemos que nossos filhos estão nos imitando para o mal. E isso é algo que me deixou pensativa e nos faz ser humildes diante de Deus. E também que nós devemos reconhecer diante de nossos filhos quando nós pecamos contra Deus. Para que eles saibam que nós também somos pecadores, que erramos, falhamos, pecamos gravemente muitas vezes. Para que eles saibam que nós também somos dependentes da graça de Deus. Mas tomemos cuidado para que nós não estejamos ensinando o mal aos nossos filhos, o que seria um duplo pecado para nós, né? Já que seria algo vil da nossa parte e também estaria indo de encontro ao que Deus planejou para nós como pais, que seríamos educar nossos filhos nos caminhos do Senhor. Em 9º lugar, ele fala também que nós não devemos ser condescendentes com pequenas falhas. Sabe, muitas vezes a criança peca, mas nós não queremos tratar daquele pecado. Porque dá trabalho, porque nós não queremos parar nossas atividades para ir lá e tratar do coração dele. E muitas vezes aquele é um pequeno fermento que vai levedando, e quando nós vemos se transformam em grandes pecados na vida de nossos filhos. Então nós devemos tratar tudo aquilo que é afrontoso a Deus, que é transgressão da lei, que é pecado. E não somente aquilo que nos incomoda ou aquilo que socialmente venha nos envergonhar, sabe? Então, depois ele vai falar que nós devemos ter cuidado com as nossas palavras. Nós não devemos usar xingamentos, palavras maldosas, maliciosas com nossos filhos, palavras depreciativas, pois isso de algum modo é maligno. Nós devemos falar antes palavras que comuniquem graça aos nossos filhos. E se nós pudermos falar de palavras bíblicas, melhor ainda. Às vezes, eu já me deparei com situações em que eu vi pais chamando o filho de burro, por alguma situação que o filho fez. Essa não é a linguagem bíblica. Nós temos uma palavra bíblica para falar quando nossos filhos agem de maneira indevida. Muitas vezes eles estão agindo tolamente, com insensatez, de modo que nós devemos refletir sempre a Bíblia, porque lá também nós podemos voltar para a Escritura com eles, para mostrar para eles como isso é odioso a Deus, como isso é desagradável ao Senhor. Então, busquemos usar palavras sadias, palavras benignas, né? Misericordiosas, bondosas com nossos filhos, ter cuidado com a nossa linguagem com nossos filhos. E em 11º e último lugar, ele fala que nós devemos ter cuidado para que quando repreendermos ou corrigirmos nossos filhos, nós não façamos de uma maneira leve, que não demonstre a solenidade da situação, a seriedade do caso. Muitas vezes, nós agimos até de maneira jocosa ou leve, em meio até a risos,
quando nós repreendemos de tal maneira que isso gera uma confusão na mente dos nossos filhos. A questão é que não só gera confusão na mente, mas gera endurecimento no coração. Então, nossos filhos precisam perceber a realidade de maneira correta. E eles vão precisar da sua ajuda como pai e como mãe para isso. E nós não queremos educar somente pessoas certinhas, que convivam bem em sociedade, que sejam bem vistas pelos homens, mas nós queremos de todo o coração criar pessoas que temam ao Senhor, que amem ao Senhor, que honrem ao Senhor, que tenham consideração pelo Senhor. E a questão da instrução e da correção são fundamentais nesse processo. Eu espero que essas diretrizes de John Bunyan tenham ajudado você como ajudaram a mim. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.